Olá, crianças, tudo bem? Eu sou o professor Carlos Lima, estou aqui com vocês, né? O que nós estávamos estudando na aula passada? Nós tivemos um reconto, não foi? De uma história, de uma fábula, da coruja e a águia, né? Falamos um pouquinho dos personagens, né? Tinha dois personagens principais, né? A coruja e a águia. Aprendemos um pouco, né? Geralmente nós falamos, né? Vemos as fábulas escritas em versos também, mas o nosso foco hoje é o quê? Em prosa, que tem parágrafos, tem narrador e tantas outras coisas. Não foi isso? Está ligadinho aí na aula? Podemos prosseguir? É uma coisa também importante, né, professor? Sim, eu sei que você estava pensando aí junto comigo, que os animais, eles fazem igual nós e nos ensinam, né? Faz igual você, em algumas situações. E isso, muito bem. Nós podemos seguir a aula? Ok. Ó, vamos falar da estrutura de uma fábula. Olha aí a imagem. Estrutura de uma fábula. Sendo a fábula um texto narrativo, é importante lembrar-se de que ela deve ter uma estrutura mínima de começo, meio e fim. Seja no início, ou seja, no início apresentamos as personagens e a situação. Depois, desenvolvemos o texto de forma que as personagens interajam em torno de uma situação. Por fim, criamos um final surpreendente que gere a reflexão dos leitores sobre um ensinamento, uma moral, a qual geralmente aparece no final do texto. As temáticas são variadas e ligadas às características que os animais representam. Por exemplo, o leão tem a força, a coruja, a sabedoria, né? A raposa, a astúcia e tantos outros animais. Olha aqui para mim, tantos e tantos outros animais. É importante lembrar também que é uma estrutura que nós devemos imaginar que ela tem um começo. No começo, geralmente, acontece o quê? No começo, geralmente, tem os personagens. Lembra que no começo da fábula anterior lá do reconto, eu apresentei a coruja e a águia, não foi? Geralmente representa para você conhecer os personagens. Quando você vai assistir um filme, quando vai passar, no início do filme você vai conhecendo os personagens principais do filme, não é assim? Na fábula da mesma forma, e no meio vai contando a história, vai falando, tem algumas situações, aquele momento que vai dar aquela levantada, né, naquela leitura, aquele momento ali de conflito, aquele momento em que que as coisas estão tudo dando errado, e sempre acontece o final. E o final é algo surpreendente, algo que nós não esperamos. Porque já pensou, você vai ler uma história e você já vai saber de tudo? A não ser que você esteja lendo pela segunda vez, lendo outra vez. Não é assim? Mas você sempre espera um final surpreendente, um final que ninguém sabe, né? Um final que você vai ficar naquela expectativa, principalmente quando tem um reconto, que a pessoa que está falando, ela pode mudar totalmente. Na versão é dela, né? Então ela pode fazer de forma bem diferente. Tudo bem até aí, crianças? Então, tem a moral também. Tem um final surpreendente e depois do final, não acabou. Ainda tem o quê? Um ensinamento. Quando nós gostamos, né, de algo, não parece feio, parece sempre bonito. Nós aprendemos na lição lá da coruja e a águia. Quando gostamos, o feio se parece bonito. Então nós temos que observar. E nem sempre o narrador está como personagem da história. No caso aqui, nem a coruja, nem a águia, no caso do reconto anterior, nem a coruja e nem a águia eram as narradoras da história. Tinha eu, como narrador, contando a história delas.
e você observa bem direitinho dentro de cada história o que é o narrador e o que são, o que é o personagem, ok? Então você vai observar direitinho e as temáticas podem ser as inúmeras possíveis dentro de uma situação humana, dentro de uma situação de um ser humano. Só que nós já falamos que é dentro do habitat de cada animal. O leão na selva, a coruja na floresta. Então, cada animal, se fosse sobre o hipopótamo, seria no rio, seria na água, no jacaré, na água, o sapo na lagoa, sempre dentro do habitat natural de cada personagem, mesmo eles tendo essas atitudes, né, igual às nossas. Tudo bem até aí? Agora nós vamos assistir. Eita, senta aí, pega uma pipoquinha, algo aí, porque é a hora do cineminha, ok? Nós vamos assistir agora a fábula A Raposa e as Uvas, que também é uma fábula. Preste atenção nos personagens, preste atenção como vai se dar, né? Como vai passar a história. E eu espero que vocês se divirtam, ok, crianças? Fique aí com A Raposa e as Uvas. Num vilarejo bem distante, lá nas montanhas, havia uma plantação imensa de uvas e já dava para perceber que a colheita seria farta naquele ano. Havia também uma raposa faceira e engraçadinha que passava quase todos os dias nos caminhos entrelaçados das videiras, bem por baixo das uvas que ela ficava cobiçando e esperando que amadurecessem. Até que o dia esperado chegou. As uvas estavam bem maduras e havia um pássaro que as bicava e ficava dizendo como elas estavam fresquinhas e docinhas, pareciam mel. A raposa, toda empolgada, começou a pular para tentar pegar as uvas, mas não conseguia alcançá-las. E pulava de um lado, pulava do outro, e nada. Foi ficando cansada, ofegante, e acabou desistindo. Foi logo falando em voz alta. Não adiantava mesmo pegar essas uvas. Qualquer um pode ver que estão verdes. Virou as costas e foi-se embora de cabeça empinada. Moral da história: aquele que não consegue obter o que quer, acaba desprezando o que tanto desejava. Dizem que é daí que vem o retruque. Quem desdenha quer comprar. Se você gostou, curta, compartilhe, ative o sininho. O YouTube precisa saber que você está interessado. Ok, crianças? E aí, o que vocês acharam? Bem parecido, né? Até porque é uma fábula. Lembra que nós falamos, né, com os animais? E a raposa, sempre que está, observa bem, ó, sempre que ela aparece em alguma fábula, ela representa a astúcia, né, a esperteza. E será que ela foi esperta nessa história aí? Hã? O que vocês acham? Vocês acharam legal ela nessa história? Ou não? Vamos falar um pouquinho. Observa aí a sua imagem. Sobre o vídeo, responda. Vamos bater um papo aqui legal. Eu vou falar aqui e você vai responder aí, ok? Aí você vai ver se está certo ou errado, né? Qual era o personagem principal da história? Eita, tem gente que está acertando, tem gente que está na dúvida. Não vai confundir.
Com a águia com coruja. Estou falando do vídeo. Quem era o personagem principal da história? A raposa. Pois era, a raposa a personagem principal. Eu, pelo menos, sou assim. Quando eu vejo uma história, uma fábula que tem raposa, eu já penso que ela vai se dar muito bem, eu já penso que vai dar tudo certo, eu já penso que ela vai enganar alguém, eu já penso que tudo pode acontecer e que ela vai sair por cima de tudo. Será que foi assim? Vamos ver. Aliás, vocês viram, né? Vamos ver se vocês vão relembrar. O que a raposa queria pegar? Dinheiro? Ah, era morangos, né? Ela queria pegar uns morangos gostosos, né? Bem madurinhos. Ou ela queria pegar goiaba? Ah, professor, era na época da manga. Ela queria pegar a manga. Não, ela queria pegar uvas, né? Ela queria pegar as uvas. Por que a raposa desistiu de pegar as uvas? Por que será que ela desistiu? Hã? Ah, porque ela não queria mais, ela chegou até a pegar as uvas, não foi? E ela desistiu? Ela desistiu por quê? Porque não, ela tentou, pulou, fez de tudo e ela não alcançou, né? Então ela não é tão esperta. Ou ela é esperta? Porque eu, quando eu quero tirar um manga, por exemplo, na época da manga eu vou tirar a manga, eu pego uma vara bem grandona, ou então a gente pega um pedaço de madeira e taca na manga. Não é assim? Mas ela ficou pulando, pulando, pulando. Não foi assim que aconteceu. E ela se cansou. Porque você já imaginou você ficar debaixo de um pé de árvore, pulando, 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 sem sucesso nenhum? Então foi aí que ela desistiu. Por isso que ela desistiu, porque ela não conseguiu alcançar as uvas. Onde se passava essa história? Na casa? Num shopping? Num lugar movimentado? Numa rua? Geralmente foi numa área rural, né? No campo, num lugar afastado, né? Pode até ter sido numa chácara, em um lugar que tenha vários pés de uva, né? Ok? Então, a história se passou num lugar assim. Geralmente num lugar mais afastado, porque a raposa não tem, geralmente, não é comum você encontrar raposas numa cidade, né? Animais silvestres. Claro que pode sim acontecer, pode aparecer, vir. Como foi urbanizado muitos lugares recentemente, esses animais eles podem sim aparecer, mas não é algo comum. Então ela poderia, mas só que a história, a gente vê, né, no vídeo que ela se passa no campo, né, ela se passa num lugar mais afastado da cidade. Tudo bem até aí? E qual é a moral da história, né? Tem várias situações, né, vários tipos de falar essa moral. Mas ela disse, ah, tá bem, nem queria mais isso, não quero mais, tô nem aí. Quando a sua mãe às vezes pede para você fazer algo, né? Aí você fala assim, aí a sua mãe fala, pode fazer, mas vai ter que fazer a tarefa, vai ter que fazer isso, isso, isso. Fala um monte de coisa, aí você fala, ai mãe, nem queria mais. Você faz igual a raposinha, né? Ela disse, ah, eu também nem queria mais essas uvas. E a moral é qual? Quem desdenha quer comprar. Às vezes você fala que algo não é legal para desvalorizar. Muitas pessoas, né, muitas situações usa-se isso. Você desvaloriza algo para não ficar muito valorizado e você ter que pagar menos ou você não querer. Porque a pessoa tentou, tentou. Então, você acha que ela não queria aquelas uvas? Depois de tanto pulo, tanto suor derramado? Claro que ela queria as uvas. Só que como ela não conseguiu, e ela sendo esperta, mas nem tanto, ela disse logo, ah, eu não queria. Então, quem desdenha, quer comprar, ok? Você já viu esse ditado em algum lugar? Ah, o fulano está falando mal disso, ele está bem querendo, então ele quer comprar. Tudo bem, crianças? Até aqui tudo certinho? Não esqueça
de acessar essa aula e outras aulas na nossa plataforma Eduque, ok? Até daqui a pouco. Tchau, tchau, crianças.